A morte do ex-senador Luiz Henrique da Silveira, um dos maiores políticos catarinenses. Presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Mirizio, do PSD, participa de missão institucional nos Estados Unidos. TVA vence o prêmio Sebrae de jornalismo. Esses e outros destaques agora no Notícias da Semana. O senador e ex-governador catarinense Luiz Henrique da Silveira faleceu no último domingo, 10 de maio, em Joinville. Com 75 anos de idade, ele sofreu um infarto. Chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Teve a morte confirmada às 3h15 da tarde. O corpo foi velado no Centro Eventos Carl Hansen. O enterro aconteceu no cemitério municipal e foi marcado por muita emoção e homenagens. O Centro Eventos Carl Hansen, em Joinville. Construído para ser palco de grandes eventos culturais, comerciais e esportivos, na gestão do então prefeito Luiz Henrique da Silveira, em 1998, foi o cenário escolhido para a despedida do senador. Entre as homenagens prestadas, a Orquestra Jovem de Joinville fez a trilha da despedida para pelo menos 3.000 pessoas. Os governantes do estado, admiradores de Luiz Henrique, falaram com pesar sobre a morte prematura do senador. Ele exerceu a sua vocação de forma muito forte, e a vocação dele era a causa pública. Então ele foi indiscutivelmente o maior homem público das últimas décadas em Santa Catarina. Deixa um legado muito importante de bons exemplos que nós temos que seguir. A gente conviveu muito próximo nos últimos anos, em momentos delicados, e ele sempre era, e foi aquela figura que realmente você podia contar, e era uma doação, né? Era uma pessoa muito especial. Parlamentares lamentaram a morte de Luiz Henrique. Independente da sigla partidária, todos foram unânimes ao falar sobre a trajetória política do senador e de sua capacidade como homem público. A todos os catarinenses, a nossa solidariedade em respeito a essa figura pública que teve sempre uma conduta em defesa do Estado catarinense. E nós que representamos a Serra Catarinense, viemos aqui deixar essa mensagem à família, aos amigos, deste grande homem que foi Luiz Henrique da Silveira. Santa Catarina perde o maior político da história, o maior líder, para mim, desse país, e eu perco um dos grandes amigos. Nós estamos um pouco órfãos, não apenas na área da política, mas um homem que conseguia ver lá na frente, né? Ele enxergava o futuro como poucas pessoas. Sai da vida e entra para a história. Deus sabe o que faz, né? Estamos lamentando muito e com certeza a saudade vai ser muito grande por todos. Nós queríamos ainda a sua convivência por muitos anos, porque Santa Catarina precisava muito dele e o Brasil precisava muito do Luiz Henrique. Infelizmente, ele nos deixa, mas nós nos sentimos na obrigação de dar continuidade a esse seu legado de grandes exemplos. Perdemos uma referência de conciliação, de busca de diálogo que tem que ser reconstruído. Por isso é uma grande perda e só o tempo vai suprir essa falta. Faltava pouco para as 4h da tarde quando a cerimônia de despedida teve início. Uma apresentação solo do Balé Bolshoi, em reconhecimento à sua profunda ligação com as artes, terminou com uma sapatilha depositada sobre o caixão de Luiz Henrique, que permaneceu escoltado pela guarda de honra da Polícia Militar durante todo o velório. Para Udo Deller, prefeito de Joinville, o Brasil perde um líder. Todos nós percebemos a importância do que fez pelo nosso estado, pela nossa cidade e fez até aqui pelo nosso país. E especialmente nesse momento, ele teria uma grande contribuição a oferecer para o Brasil na busca do aperfeiçoamento das instituições políticas hoje tão reclamadas pelo povo brasileiro. Acompanhada do presidente do Senado, Renan Calheiros, e ministros, a presidente Dilma Rousseff participou da missa que finalizou o cerimonial do velório no Centro Eventos Carl Hansen. Em seu pronunciamento, ela destacou o comprometimento de Luiz Henrique com Santa Catarina e com o país. Falou dos princípios democráticos defendidos por ele e sua disposição para o diálogo. Companheiros de Senado ressaltaram sua atuação na história política nacional. Nós estamos lamentando a perda de Luiz Henrique.
um homem honesto, um homem ético, um homem realizador e, acima de tudo, um homem que fazia política com P maiúsculo, honrando Santa Catarina, honrando o Senado Federal e honrando sua biografia. E buscar no legado que ele proporcionou durante todo esse período, no amor que ele tinha por Santa Catarina e pelo Brasil, as diretrizes peculiares e fundamentais da defesa dos interesses que ele tinha, que defendia do Pacto Federativo, da desconcentração dos recursos, da reforma política e da guerra fiscal como temas importantes e fundamentais para que a gente possa manter viva a chama de uma personalidade que marcou época em Santa Catarina e no Brasil. Ele era um sonhador e transformava em realidade. Ele tem sido um desbravador, um inovador de ideias e, sem dúvida alguma, nós ficamos bem mais órfãos sem ele. O Luiz era um político heterodoxo, independente, pensando sempre na descentralização, no crescimento dos estados, no crescimento do interior de Santa Catarina, o que foi o eixo do seu governo. Votava com o governo quando ele achava que o governo tinha razão e não negociava a posição política. O Luiz era um político ideológico, ele votava com os seus princípios. E a ausência dele no Senado, para mim, vai pesar muito. Depois da cerimônia mortuária no Centro Eventos, o cortejo seguiu para o cemitério municipal de Joinville, onde centenas de pessoas aguardavam o corpo do senador. Consternadas, pessoas vindas de todo o país fizeram questão de prestar a última homenagem ao político. Com uma salva de tiros da Guarda de Honra e homenagens do Corpo de Bombeiros e familiares, o senador Luiz Henrique da Silveira foi sepultado ao final da tarde, sob aplausos. O senador Luiz Henrique da Silveira nasceu em Blumenau. Cresceu aqui na capital, mas foi em Joinville, lá no norte do estado, que ele começou a carreira política. Isso em 1970. A perda de um dos maiores líderes do estado foi lamentada por políticos do país inteiro. Uma história que vai deixar muita saudade aos catarinenses. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira começou o caminho na política como presidente do Diretório Municipal do antigo MDB de Joinville. Foi lá também que ele exerceu 3 mandatos como prefeito. Ele ainda presidiu o Diretório Estadual do PMDB por 2 vezes e entre 1993 e 1995, o Diretório Nacional do partido. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Luiz Henrique foi deputado estadual uma vez. Isso aos 33 anos de idade no início dos anos 70. Depois, foi eleito deputado federal por 5 vezes e em 3 delas foi o mais votado de todo o estado. A carreira política continuou em ascensão. Luiz Henrique foi ministro da Ciência e Tecnologia entre 1987 e 1988, no governo de José Sarney. Foi eleito governador de Santa Catarina por 2 vezes e, em 2010, se elegeu senador da República, cargo que ele ainda exercia e que só terminaria no ano de 2019. Com a morte de Luiz Henrique, quem assume o cargo no Senado Federal é o primeiro suplente, Dalírio José Beber, do PSDB. E a sessão ordinária desta terça-feira também foi dedicada a homenagens dos deputados ao senador e ex-governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que faleceu no último domingo. Vários parlamentares fizeram questão de registrar o valor do político para o estado e para o país. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa teve um único tema. Um dia após o enterro do senador Luiz Henrique da Silveira, os parlamentares dedicaram a tarde de terça-feira a pronunciamentos em homenagem ao político catarinense, que foi um dos maiores líderes do estado nas últimas décadas. Eles destacaram a carreira de sucesso, tanto no poder legislativo quanto no executivo, mas principalmente a habilidade do ex-governador para costurar acordos e ser um grande articulador.
senador. Foram mais de 2 horas de pronunciamentos. Parlamentares de todos os partidos fizeram questão de registrar a importância de Luiz Henrique da Silveira para a vida política de Santa Catarina e do país. Luiz Henrique começou a carreira em 1971 como deputado estadual e não parou mais. Foi deputado federal, ministro da Ciência e Tecnologia no governo Sarney, prefeito de Joinville 2 vezes, governador do estado por outras 2 e vinha ensaiando uma aposentadoria dos cargos públicos quando concluísse o mandato de senador daqui a 4 anos. Mas na tribuna, os parlamentares reforçaram que a influência que ele exerceu em vários episódios nas últimas 4 décadas vai marcar para sempre a política brasileira. Luiz Henrique, o ícone da política catarinense, foi ele que fez articulações maravilhosas. Ele que fez o crescimento e o desenvolvimento com as secretarias regionais. Luiz Henrique representa a essência do povo catarinense, alguém que acreditava naquilo que muitos não acreditavam, alguém que via, enxergava algo diferente, uma oportunidade quando ninguém enxergava. Fica aí um grande estilo de fazer política. Ele fazia acontecer as coisas e dificultava ao máximo o uso da força, a perseguição, ou seja, um gentleman dentro da política e uma pessoa que deve ser seguido o seu exemplo, tanto pelo PMDB quanto pela política em geral, que tanto falta fará. Penso que os partidos e as lideranças devem se espelhar nesse sentido do legado que deixa Luiz Henrique, do cumprimento da seriedade, da condução da coisa pública, da relação, do respeito aos partidos, do respeito às ideias divergentes, uma vez que na política isso é natural, faz parte da democracia, mas o legado do ex-governador é exatamente esse, da convivência com iguais e com os diferentes também, respeitando cada posição. Indiscutivelmente a história e o legado que Luiz Henrique nos deixou é de ficar muito claro para a sociedade catarinense, principalmente e brasileira, principalmente nesse momento onde as pessoas veem na atividade política como uma atividade sem expressão e principalmente pelas aquelas pessoas que fazem a má versão dos recursos públicos. Luiz Henrique é uma referência. E a seguir, instalada a Frente Parlamentar em defesa dos ocupantes de terrenos de Marinha. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. Instalada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em defesa dos ocupantes de terrenos de Marinha. A frente será coordenada pelo deputado João Amin, do PP. Veja na reportagem de Deluana Bus. A instalação da Frente Parlamentar em defesa dos ocupantes de terrenos de Marinha foi realizada na sala de imprensa da Assembleia Legislativa. Participaram do evento deputados e representantes da comunidade. O objetivo é rever os critérios adotados pela Superintendência do Patrimônio da União para a delimitação dos terrenos de Marinha. Somente em Florianópolis, a atualização feita pela SPU coloca mais de 30 mil propriedades como sendo da União e tornando obrigatório o pagamento de uma taxa de ocupação. O presidente da Associação dos Moradores de Carianos, Maicon Costa, participou do lançamento da frente e falou sobre a preocupação de mais de 1.300 proprietários de imóveis daquele bairro que deverão ser atingidos pelas taxas da União. A nossa preocupação, na verdade, é em relação a uma linha que foi demarcada de forma obscura, que não tem clareza, não tem consenso científico, né? Então, enquanto falta transparência pela parte da SPU, sobra a angústia e muitas vezes depressão dos moradores. A gente está com uma comunidade totalmente angustiada, que dormiu proprietária e pode acordar ocupante do imóvel, um simples poceiro, sendo que esses imóveis têm escritura pública, registro no cartório de imóveis e muitos deles financiados pelo órgão de altíssima credibilidade que é a Caixa Econômica Federal. A Frente Parlamentar em defesa dos ocupantes de terrenos de Marinha terá como coordenador o deputado João Amin, do Partido Progressista, e como vice-coordenador o deputado Darcy de Matos, do PSD. Outros 6 deputados integram a frente. Uma das primeiras ações será realizada nesta quarta-feira em Brasília, quando membros da frente serão recebidos pelo presidente
presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha. O objetivo é pedir a criação de uma comissão especial para analisar todos os projetos em tramitação no Congresso e que façam referência à delimitação dos terrenos de Marinha. Pedir para o Eduardo Cunha, presidente da Câmara de Deputados, formar uma comissão especial para analisar todas as matérias em tramitação na Câmara e, a partir do momento que essa comissão for formada, ter uma data para se apreciar. O Congresso vai ser soberano em analisar e a gente torce para que acabe com esse tributo. No dia seguinte à instalação da frente parlamentar, o deputado João Amin esteve em Brasília pedindo apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Durante o encontro, o presidente da frente parlamentar, deputado João Amin, pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a criação de uma comissão especial para tratar de todos os projetos de lei e emendas constitucionais que tenham como tema os terrenos de Marinha. O presidente Eduardo Cunha foi muito simpático ao assunto. O deputado Alceu também participou, como ele é relator da PEC na CCJ, já se comprometeu em apresentar hoje o seu parecer pela admissibilidade, e o deputado Arthur Lira se comprometeu em botar na pauta na próxima terça-feira. E o presidente, assim que for aprovada na CCJ o seu parecer, se comprometeu em formar uma comissão especial para tratar do assunto. A gente espera que esse assunto aconteça o mais rápido possível para acabar com essa taxa que é cara ao contribuinte e não tem nenhuma contrapartida ao cidadão. A reunião da Comissão de Segurança Pública, realizada esta semana, contou com a presença da secretária de Estado da Justiça e Cidadania, Ada de Luca, e integrantes da sua equipe. As autoridades foram convidadas pela comissão para falar aos parlamentares sobre o atual cenário do sistema prisional em Santa Catarina. Na pauta dos deputados estava o sul do estado. Diversas informações foram solicitadas pelos parlamentares sobre unidades prisionais e centros de atendimento socioeducativos daquela região. Em Criciúma, o CASEP foi interditado pela Vigilância Sanitária e a Comissão de Segurança se mostrou preocupada com a situação. Todas as perguntas realizadas foram esclarecidas pela equipe da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, que deixou claro que é uma questão de tempo para o CASEP ser liberado. A secretária Ada de Luca e Leandro Lima, secretário adjunto, mostraram que as soluções para os problemas apresentados estão em andamento. O sistema prisional é isso, de manhã é uma situação, de tarde é outra, à noite é outra, na madrugada é outra, entende? Mas vamos levando, quando se quer fazer, se quer trabalhar, se consegue. A equipe da Secretaria da Justiça e Cidadania apresentou um panorama geral do sistema prisional catarinense. Hoje são 18 mil presos no total, sendo que Santa Catarina é o único estado do país em que não há pessoas detidas nas delegacias. E boa parte dos presidiários tem a oportunidade de trabalhar e estudar dentro das unidades. Além disso, o número de agentes penitenciários vai aumentar. Os 288 aprovados no último concurso serão chamados. Para o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, a reunião foi de extrema importância. Nosso objetivo é contribuir com a Secretaria de Justiça e Cidadania, junto com o governo municipal, junto com o governo do estado, a fim de que a gente possa resolver essa situação o mais breve possível. Mas a demonstração da secretária Ada, na sua transparência, na sua gestão, é de importância fundamental para que nós, parlamentares, podemos ter conhecimento da realidade do sistema público penitenciário no estado de Santa Catarina. Já na reunião conjunta das comissões de Finanças e Tributação e Trabalho, realizada no plenário, foi rejeitado o projeto de lei complementar que reposiciona o salário dos trabalhadores do Judiciário. Os servidores comemoraram a rejeição. As informações com Ariane Dorigatti. O projeto de lei complementar 005 dá nova redação aos artigos 14 e 15 da Lei Complementar número 90, de 1993, que reposiciona cargos e vencimentos dos servidores do Tribunal de Justiça. Rejeitado numa reunião conjunta das comissões de Trabalho e Finanças, o projeto agora vai a plenário apenas para a comunicação do parecer. De acordo com o relator do projeto, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, a alteração dos artigos infringe os princípios da igualdade e da isonomia salarial.
Como foi nos permitido analisar o mérito da questão, nós mudamos o nosso voto para a rejeição do projeto e assim criando condições, oportunizando também para que o Poder Judiciário possa tratar com os seus servidores da construção de um plano de cargo e salário no futuro, atendendo a todas as categorias. Para o vice-presidente do Sinjusc, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, a rejeição representa uma vitória. No momento que a gente está aí tão fragilizado por conta de um movimento paredista, de uma greve, um projeto como esse que volta a trazer um pouco de alegria para o servidor é importantíssimo, né? A gente estava aí sem perspectivas de receita para o nosso movimento, para a greve, né? O deputado Dirceu Dresch, do PT, encaminhou requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir a aplicação do orçamento. A Assembleia Legislativa tem a responsabilidade de aprovar os projetos, aprovar as políticas, cuidar do investimento do Estado, dos órgãos do Estado, né? E por isso entendemos fundamental uma audiência pública para trazer aqui a Secretaria da Fazenda, o Tribunal de Justiça, o sindicato, para a gente conseguir, quem sabe, um bom encaminhamento a partir dessa retirada da rejeição do PL 05. A seguir, o balanço da viagem da comitiva catarinense aos Estados Unidos e o possível intercâmbio da Universidade de Colômbia com a Universidade de Santa Catarina. O Notícias da Semana volta já, não saia daí. Foi realizado na Assembleia Legislativa o primeiro Fórum de Transporte Coletivo Intermunicipal. O objetivo com a realização do evento foi debater a questão da segurança dos passageiros que utilizam esse tipo de transporte. O evento foi realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa e conduzido pelo deputado Luiz Fernando Vampiro, do PMDB, que é presidente da Frente Parlamentar do Transporte Coletivo Intermunicipal. O objetivo do fórum é buscar melhorias para tornar esse tipo de transporte mais seguro. O parlamentar falou sobre alguns pontos que precisam ser avaliados. Não há dúvida nenhuma que a condição de trafegabilidade às vias é um fator preponderante e importante nesse quesito, mas o fundamental e o que ficou constatado pelos peritos do IGP foram falhas mecânicas oriundos da falta de fiscalização. Esse é um ponto que nós gostaríamos de tratar nesse sentido. Presidente do Departamento de Transportes e Terminais do Estado de Santa Catarina, Fúvio Rosar Neto, foi um dos participantes do fórum. Segundo ele, a cada ano, mais de 80 milhões de passageiros utilizam o sistema de transporte coletivo no estado. São 67 empresas transportadoras com permissão para atuar em linhas regulares, totalizando uma frota com cerca de 6.500 veículos com a idade média de 7 anos. Segundo Fúvio, o DETER vem atuando fortemente na fiscalização dessa frota. Firmamos um convênio com a Polícia Rodoviária Estadual, então além dos fiscais do DETER que estão fiscalizando, esse convênio com a Polícia Rodoviária Estadual aumentou muito o nosso lastro e a nossa abrangência e capilaridade em todo o estado. Então isso auxilia bastante através das nossas fiscalizações constantes nas rodovias, nas rodoviárias, nas escolas, em todos os cantos do estado nós estamos presentes. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Estadual, nos últimos 3 anos, mais de 70 pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo ônibus e micro-ônibus nas rodovias estaduais catarinenses. Para evitar novas tragédias e tornar o transporte de passageiros mais seguro, o superintendente de desenvolvimento da região metropolitana da Grande Florianópolis, Cássio Taniguchi, discorreu sobre alguns pontos que precisam ser analisados. São várias preocupações, eu diria. Uma delas é em relação à frota de veículos, a questão do licenciamento, o estado em que esses veículos se encontram. Eu não me refiro tanto às empresas que operam normalmente. O problema são talvez aquelas empresas que fazem o fretamento e que aconteceu aquele desastre lá na Dona Francisca. E esse é um dos fatores importantes, a fiscalização, o estado em que se encontram os veículos. A outra questão, aí sim, que eu considero também tão importante quanto, é a segurança das rodovias. O Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina está completando 60 anos em defesa dos direitos da profissão. Para comemorar a data, a Assembleia Legislativa realizou nesta semana uma sessão especial proposta pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT.
Em 6 décadas de existência, o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina construiu um histórico repleto de conquistas e participou de fatos memoráveis, destacados na sessão especial, como o combate à ditadura, a luta pela redemocratização do país, a defesa da liberdade de expressão, a criação do primeiro curso de jornalismo do Estado na UFSC, entre outros momentos importantes da sociedade brasileira. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, foi o proponente da homenagem. Sem dúvida nenhuma, o sindicato sempre se traduz como sendo a grande ferramenta na defesa de toda a categoria. Portanto, a homenagem e o reconhecimento a esta organização, que muito fez e com certeza muito fará na defesa de toda a categoria dos jornalistas do nosso estado aqui de Santa Catarina. A data de 13 de maio de 1955 foi lembrada com orgulho. Foi o dia em que o Ministério dos Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio transformou a Associação dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina em sindicato. Na sessão, foram homenageados o atual e os ex-presidentes do sindicato, além do presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, que também ocupa o cargo de vice da Federação Internacional dos Jornalistas. Eu acho que de mais fundamental importância a luta que a gente vem desenvolvendo ao longo dessas décadas em defesa das liberdades de imprensa e de expressão, da valorização da profissão de jornalista e do direito da sociedade à informação com qualidade. Aniversário de sindicato significa marcar tempo de atividade, de luta, de defesa de profissões, ou seja, de homens e mulheres que dedicaram parte da sua vida, ou toda a sua vida, como muitos, ao fazer a defesa dos direitos do trabalho, garantir qualidade de vida, garantir salário justo e principalmente condições de produzir um jornalismo, no caso dos jornalistas, um jornalismo livre, liberto, independente e de qualidade. Comemoração. Na 7ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, a equipe da TVA conquistou nada menos que o primeiro e segundo lugares. O prêmio foi um reconhecimento às melhores matérias veiculadas na imprensa brasileira sobre os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas. A cerimônia de entrega da etapa estadual aconteceu na sede do Sebrae Santa Catarina, em Florianópolis. Jornalistas de diversos veículos, finalistas do prêmio, estiveram presentes. A TVA conquistou o primeiro lugar na categoria Telejornalismo. O programa Mosaico, com o tema Indústria da Moda, na tendência do consumidor, foi o grande vencedor. A produção mostrou o processo de democratização pelo qual passa a indústria da moda, com destaque para a principal tendência do mercado, que é a de valorizar as demandas do consumidor, como acontece com a moda inclusiva. Ganhar esse prêmio é uma alegria muito grande para toda a equipe, né? Porque para um trabalho ser bem feito, ele vai desde a pesquisa da produção, passa por um bom cinegrafista das nossas imagens, passa por um bom texto do repórter, né? Então é muito gratificante e valoriza muito o profissional que fica dentro da redação, a maioria das vezes também. Dessa forma a gente tenta, né, levar de uma forma bem divertida, bem gostosa, para que as pessoas curtam o telejornalismo, curtam a televisão, para sempre estar presente aí na vida de cada um, né, que eu acho fundamental. O segundo lugar também ficou com a TVA na mesma categoria, com a reportagem Indústria do Pescado, Rede de Oportunidades. No total, foram inscritos 52 trabalhos de toda Santa Catarina, divididos nas categorias Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Radiojornalismo, Webjornalismo e Imagem Jornalística. Os vencedores da etapa estadual do prêmio agora concorrem na etapa regional, ao lado de trabalhos do Rio Grande do Sul e do Paraná. Quem vencer a etapa regional vai para a final nacional. O diretor técnico do Sebrae Santa Catarina destacou a qualidade das produções inscritas. Nós temos o privilégio de trabalhar com um corpo de profissionais da comunicação em Santa Catarina, que é uma diferença em termos nacionais. A promoção da notícia, da informação, para que ela possa estar ao alcance do empreendedor, da empreendedora, do empresário, da empresária, isso facilita muito. Nós temos um trabalho em sintonia com a sociedade, intermediado pelos comunicadores. E a promoção, tanto dos veículos quanto do profissional, é o respeito, a demonstração clara de respeito profundo à ação de quem melhora a sociedade pela informação verdadeira que coloca ao alcance de todos.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, o deputado estadual Leonel Pavan, do PSDB, e o presidente da FEComércio, Bruno Breithaupt, viajaram aos Estados Unidos. Eles cumpriram um roteiro de 4 dias em Nova York e na capital americana, Washington. Os enviados especiais da Assembleia, Jucinei Cardoso e Jair Correia, acompanharam a comitiva. Veja na reportagem. Modelo econômico diferenciado e espírito empreendedor. Foi como o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, resumiu as características que definem Santa Catarina em entrevista ao programa de televisão Líderes Globais da Universidade de Colômbia, em Nova York. A instituição fez o convite para que a delegação catarinense fosse aos Estados Unidos. Além do presidente do Legislativo, participaram da comitiva o deputado Leonel Pavan, do PSDB, e o presidente da FEComércio de Santa Catarina, Bruno Breithaupt. O grupo foi recebido pelo professor Marcos Troirro. Ele dirige o BRICLAB, núcleo que estuda o desempenho das 4 maiores economias dos BRICS, entre elas o Brasil. Segundo o diretor, o interesse por Santa Catarina surgiu a partir do bom desempenho do Estado, que mantém indicadores competitivos, mesmo com a desaceleração da economia brasileira. Durante a entrevista, o chefe da delegação catarinense avaliou o cenário econômico nacional e destacou o diferencial do Estado. Ao final da conversa, a comitiva visitou a instituição e iniciou as tratativas para que a Universidade de Colômbia estabeleça intercâmbio com a Universidade Federal de Santa Catarina. Colômbia é um centro de conhecimento referência mundial, com dezenas de prêmios Nobel. Há muito que se fazer em parceria com instituições brasileiras. Eu acho que é uma avenida que se abriu e que pode ser muito bem trafegada pelos parceiros brasileiros. Todo o trabalho que foi feito hoje certamente será muito útil para o nosso Estado e essa aproximação, esse convênio que poderá haver entre o nosso Estado e a Universidade de Colômbia. Ainda em Nova York, a delegação foi recebida por funcionários do Escritório de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas. O núcleo é responsável dentro da ONU pela medição do índice no mundo inteiro. Shantanu Mukherjee, que lidera a equipe, destacou os bons indicadores do Estado. Santa Catarina tem feito rápidos avanços em termos de desenvolvimento, diz ele. Eu acho que a discussão sobre as políticas tem sido bem sucedida e pode ser um exemplo de peso para outros estados. Eu acho que há muito a aprender com Santa Catarina e outras partes do Brasil. O presidente da Assembleia lembrou que um dos motivos dos avanços registrados até aqui é o modelo de economia descentralizada adotado pelo Estado, que tem reflexos diretos na garantia de direitos básicos aos cidadãos. Segundo ele, uma experiência que precisa ser compartilhada. A ONU vai fazer no Brasil um seminário nacional com a participação de países também do Mercosul, discutindo o IDH, a sua forma de aplicação e também a importância que tem na medição dos resultados de cada um dos municípios, que somados fazem o IDH do Estado e que somados os estados fazem o IDH do país. E nós vamos buscar que esse seminário internacional feito no Brasil seja feito em Santa Catarina, porque é o estado de melhor IDH, de melhor distribuição e de parâmetro que pode ser para os demais estados do Brasil. De Nova York, a comitiva veio direto a Washington, centro do poder nos Estados Unidos. Na agenda, uma visita ao Capitólio, onde funciona o Congresso norte-americano. A casa é formada pelo Senado e pela Câmara dos Representantes, que no Brasil equivale à Câmara dos Deputados. O grupo foi recebido pelo diretor de comunicação da bancada de deputados federais que defendem os interesses do Brasil aqui nos Estados Unidos. Jack Longer ressaltou o interesse dos americanos pelo Brasil e defendeu que a aproximação seja feita através da assinatura de um acordo de livre comércio entre as duas nações. A comitiva acredita que Santa Catarina tem muito a contribuir com esse processo e apoia o discurso nos números. É que, apesar do recuo da economia brasileira, o Estado prevê um crescimento de pelo menos 5% este ano. O objetivo maior é fazer com que as relações nossas fiquem cada vez mais fortes. De Santa Catarina com os Estados Unidos. É mostrar os produtos que nós temos, mostrar um pouco da nossa cultura, da nossa história, do que estamos fazendo e do que ainda podemos fazer mais para fazer com que Santa Catarina rompa barreiras pelo mundo afora. Eu acredito no empreendedorismo dos nossos empresários, não só do comércio, mas do setor de serviços, da indústria, do turismo principalmente também. Então, na verdade, eu acredito que essa troca de informações
partindo do nosso estado, vamos torcer e vamos incrementar as tratativas para que de fato elas possam render negócios para o nosso estado. Ontem eu acompanhei um evento semelhante que São Paulo realizou com empresários em Nova York, com grande participação de empresários locais também do estado de São Paulo, e junto à Fiesco, a Ficomércio e o governo do estado, seria muito bom promovermos este intercâmbio para que se abram oportunidades, para que se estreitem os laços, para que o nosso estado assuma um protagonismo numa relação internacional proporcional à importância que tem dentro do país. Esse é o fundamento, nós temos que abrir fronteiras, abrir a importância da participação de Santa Catarina no cenário internacional, para que possamos também ser respeitados dentro do Brasil. E por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.